Olá, aqui é a Glaucia Pereira da HotLab e esse é mais um vídeo sobre a ISO 17025. Nesse vídeo nós vamos falar das tão temidas cartas controle. O pessoal aí passa mal só de ouvir falar. Então fica com a gente e vamos aprender um pouquinho dessa ferramenta no laboratório. Bom, esse vídeo é de um assunto aí que envolve um pouco de Excel, um pouco de estatística. Se você gostar desse tipo de vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal, que isso ajuda muito a gente a saber se está indo no caminho certo. E o que eu vou falar aqui não é como fazer carta controle e nem vou ficar debatendo exatamente o princípio dessa ferramenta. Mas eu vou explanar 3 coisas e eu espero que assim você tenha uma ideia se você está fazendo certo ou não esse tipo de uso da carta controle no seu laboratório. O erro número 1, e que eu vejo muito em laboratório e agora eu estou vendo mais, parece que intensificou, é encerramento de carta controle. É impressionante o número de laboratórios que encerra a carta controle pelo número de linhas. Então assim, eu voltei esses dias num laboratório que eu mesma dei a carta para eles e vi que eles encerraram a carta no meio, só porque estava na 100ª linha. E eu mesma fiz essa carta. Mas assim, não é porque o consultor, ou assim, quem construiu a carta arrastou só até a 100ª linha, que a carta acaba na 100ª linha, né, gente? Então assim, você tem o direito e o dever de colocar mais linhas. Então porque senão você se perde, só porque trocou o mês. A carta, o objetivo da carta é você acompanhar a primeira calibração e a primeira vez que você fez esse ensaio, né? Que você fez lá o limite de quantificação, que você fez a demonstração inicial de capacidade, enfim, você acompanhar como o seu laboratório está andando. Então, se por causa de número de linhas ou porque virou um mês, você encerra a carta, você perde a referência inicial, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai encerrar essa carta, assim como no caso de incerteza de medição, refazer, né, recomeçar quando acontecerem algumas coisas como outra calibração do equipamento ou trocar toda a equipe, certo? E aí você tem que comparar uma equipe com a outra, aí você faz uma nova carta para ver como que essas equipes se comparam, se uma está dentro dos limites da outra. Então, há motivos para você terminar a carta. Não pode ser simplesmente por causa do número de linha, tá? Então, preste atenção, né, no que você tem feito, mas não encerre a carta por motivos de tempo ou número de linhas, tá bom? Erro número 2, não considerar limites quando estiver construindo a carta. Então, naqueles primeiros pontos, a maioria dos laboratórios trabalham com 20 pontos. Quando você está construindo a carta, você ainda não tem noção de como que vai ficar os limites. Mas não pode. Esses dias eu peguei um laboratório que era padrão de 10, né, na análise de cor, no padrão de 10, tinha valores que iam de 8 até 15. Gente, é muita variação, tá? Então você tem que, durante a construção desses primeiros pontos, colocar um limite. O que eu sugiro? Pega a incerteza do equipamento, soma com o erro e com a incerteza também do MRC que você está usando, coloca uma margem se você não tiver alguma referência do Standard Methods, mas não pode ser tão amplo, porque se você fizer uma carta que um padrão de 10 pode ser de 5 a 15, gente, vai ficar muito grande, essa carta não vai controlar nada, né? Vai ser muito frouxa, não vai te ajudar a tomar decisões, tá bom? Então esse foi o erro número 2. E o erro número 3 em cartas controle que as pessoas cometem é não considerar o tipo de matriz. Para algumas amostras não faz diferença, ok? Que matriz que é? Para algumas amostras não, para alguns ensaios não faz diferença. Mas, por exemplo, para turbidez, você não pode ter a mesma carta controle de turbidez para uma água super limpa, super tratada, onde o desvio padrão vai ser maior, do que a mesma carta para água bruta ou água de efluentes, porque ali o desvio vai ser outro. Se você tiver tudo isso na mesma carta controle, no caso de turbidez, vai dar erro, tá? Então, quando as matrizes têm diferentes desvios padrões em diferentes faixas, o melhor é você ter pelo menos cartas controles para cada variação, ok? Então eu sei que carta é um assunto aí árduo, a gente tem muito o que explanar, num vídeo curto nem sempre dá, eu tô para fazer um webinário sobre isso, né, que a gente vai ter mais tempo para falar sobre carta controle, mas por enquanto hoje são essas dicas. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal, que isso ajuda muito a gente a saber se está no caminho certo. Aquele abraço!
Tchau!